Quem sou eu? Meu nome é Asker. Hoje eu sou o seu anfitrião. Eu vou fazer a apresentação. Acho que vou precisar só de uns 35 minutos. Estou há mais de 37 anos trabalhando com vendas. Já vi muita coisa. Meu alemão não é perfeito, mas não fiquem bravos, porque eu falo várias línguas. Mas meu alemão é simplesmente o que eu tenho aqui. Mas com certeza vou passar as informações para vocês. Nós somos assim. Começamos há 2 semanas e já temos quase 2.400 parceiros. Isso está sendo gravado para que depois possamos dizer, naquela época, em 2 semanas já tínhamos 2.400 parceiros. Realmente está se espalhando pelo mundo. Hoje mesmo tive uma ligação, um Zoom, com alguém da América Latina, então já estamos quase em todo lugar. Eles ainda são pequenos, mas isso significa que está sendo bem recebido por muita gente. 2.400 parceiros em menos de 2 semanas, e vocês podem conferir todo o faturamento no Tech Markets. Está tudo lá. O que vou falar hoje, e claro, sejam muito bem-vindos os novos convidados, o que vou discutir hoje com vocês. Hoje vamos falar sobre um conceito que é realmente único, porque eu já vi muita coisa por aí. Hoje não vou falar sobre vendas tradicionais e coisas do tipo. Fiz isso durante 37 anos. Mas aqui eu vou apresentar algo diferente e espero que seja algo realmente interessante para vocês. Certo? Não, esta é realmente uma ação da comunidade. O que causa isso? Do filme Matrix. Negociamos fora da matriz. Isto é, obviamente, um pouco diferente do normal. A declaração de isenção de responsabilidade. Por favor, tirem uma foto disso e leiam, porque já perdemos muito tempo. Agora vamos direto ao primeiro tema: o que é Forex? Muitas pessoas já ouviram falar, eu também, e não sou nenhum especialista em Forex ou em trading. É o maior mercado financeiro do mundo, o Forex. Todos os dias, mais de 7 trilhões de dólares são negociados diariamente. E 7 trilhões, não se confundam, isso são 7.000 vezes 1 bilhão. O mercado funciona 5 dias por semana, com 2 dias de fim de semana sem negociações. A alavancagem, pare de moedas e liquidez alta. Mas, para mim, é bem simples da forma como eu explicaria. Para alguém que não sabe exatamente o que é Forex. Eu sempre dou o exemplo. Você vai para a Inglaterra e compra libras esterlinas em uma casa de câmbio. Você entrega euros e compra libras. Depois de curtir as férias, você volta para a Alemanha. Aí você troca suas libras de volta por euros. Toda vez que algo é comprado ou trocado, isso é uma negociação. Isso é uma pequena troca em um aeroporto. Mas agora pense, quando uma empresa como a Apple precisa fazer isso, quando a China faz pagamentos ou grandes fundos, como eles fazem? Esses são os 7 trilhões de dólares por dia. Grandes empresas, fundos e empresas comuns, tudo isso passa pelo Forex. Lá existe um comércio enorme e você pode ganhar muito dinheiro se tiver um bom trader. E é um pouco sobre isso que vamos falar hoje. Então, por que temos uma solução diferente? Na verdade, temos duas coisas que são importantes. E primeiro de tudo, nós temos um trader. Ou sua equipe de traders, com o apoio da inteligência artificial e a experiência de mais de 10 anos, eles operam no Forex. Eles não são vendedores, nunca trabalharam com vendas. Mas meus amigos entraram em contato com a equipe e pediram para mostrar o que eles fizeram nos últimos 10 anos. Eles conseguiram obter lucros estáveis durante os últimos 10 anos. Então dissemos, ok, mas se copiarmos o que vocês fazem e construirmos uma grande comunidade e eles receberem algo por isso, vocês estariam abertos a isso? E nós dissemos sim. Isso significa que a nossa primeira solução é: temos uma equipe experiente que opera há mais de 10 anos. Não é um bot? Sim. Se alguém viesse me dizer que é um bot, eu teria dito não na hora. Eu disse sim para esse negócio justamente porque não é um bot. Então, esse é um ponto. Depois, você tem uma equipe de traders que teve sucesso por anos, 3 outros sucessos, e isso pode ser copiado. Ok.
Depois, você precisa de um corretor, como um escritório de exchange. Encontramos algo único, o Tag Markets. É um corretor totalmente licenciado e regulado, assim como todos os outros. Mas o Tag Markets construiu uma ponte para esse mercado bilionário de vendas. Marketing de rede ou MLM, como também é chamado. E ele entendeu isso e disse: Ok, eu quero ter uma grande comunidade. Eu quero ter muitos usuários. Vamos usar o instrumento do marketing de rede. Primeiro ponto, temos um trader, copy trader, sucesso. Segundo ponto, temos um corretor com quem trabalhamos e isso já começa a partir de $100. Essas duas coisas juntas, esse é basicamente o modelo que queremos apresentar para vocês hoje. O que é então o NeoSheet? Não é um prestador de serviços financeiros, não entra dinheiro na Neo, tudo acontece e funciona através do Tagmark pelo corretor. O cliente faz o depósito lá, o plano de remuneração está no Tagmark, os cálculos são feitos no Tagmark, as comissões estão no Tagmark, tudo acontece pelo corretor. O que a gente faz é simplesmente construir uma comunidade enorme. Aí você tem força. Imagina só se você tem 10 mil pessoas que 1.000, 5.000 ou $10.000 que dizem: precisamos investir isso em algum lugar, então você não consegue negociar as condições certas. Isso é simplesmente anel. Eles não nos pagam nada. Não tem taxa, não tem autóstico, nada disso. E o dinheiro que eles têm, tudo vai para os corretores, fica nas contas deles. E acho que esse é o nosso sucesso, que em tão pouco tempo conseguimos um enorme, uma comunidade tão grande, mas ainda estamos só no começo. E como isso funciona? É muito simples. Você recebe o link, cria uma conta e aí deposita um valor lá, seja $100, 1.000 ou 10.000, isso depende de você e o sistema começa a copiar e a operar. Certo? Então, voltando agora para a equipe de traders. Que estratégia eles usam? Em que isso é baseado? Não é só um fator. É preciso ter um gerenciamento de risco. Claro, o objetivo é obter lucros, ganhar dinheiro. Mas isso só funciona se um trader, uma equipe de traders ou um robô, eu prefiro uma equipe de traders, tiver uma certa segurança e um experiência, e daí vem o verdadeiro objetivo, que é dizer, eu não quero ter muito lucro a curto prazo, mas quero ter lucro constante a longo prazo. Não muito, isso acontece de outra forma aqui, aí sim vira muito. Eu vou te explicar nisso. E que estratégia eles usam? Esse é o segundo motivo pelo qual eu disse sim para esse negócio. Primeiro de tudo, eles só operam com um plano de negociação, são apenas euros. Se você tiver 10, 20 ou até mesmo 30 pares diferentes de moedas e negociar com eles o dia todo, existe a possibilidade de que um deles suba ou desça, e isso pode acabar arruinando tudo. E se você se concentrar apenas em uma coisa, que são euros e dólares, e não em 10, então você cometerá erros. 2. Elas ocorrem apenas uma vez por dia. Isso também é muito especial. Eles abrem uma operação, começam por volta das 11h30, esperam até Londres abrir, aí o mercado sobe, desce, depois bate o pânico, aí estabiliza um pouco e então os caras dizem: beleza, agora vamos fazer uma operação. Entram na operação e, de vez em quando, em 20 minutos já está resolvido, às vezes leva 2 horas, e o gerenciamento de risco deles está ajustado para 0,3 a 0,5% do capital. Isso é baixo, muito baixo. Risco é uma garantia? Não. Sim, porque é trading. Se você quer uma garantia, então leve seu dinheiro para o banco, espere 12 meses e aí você vai receber uma grande quantia de juros. Isso é uma garantia, sim. Então, quando se faz trading, sempre existem riscos, todo mundo sabe disso. Mas o que esses caras fazem é que eles sempre fecham a operação no mesmo dia. Eles abrem a operação e fecham a operação, seja com lucro ou prejuízo, não importa para eles. Porque, claro, também é uma tática deixar uma operação aberta, deixar rolar, porque está no prejuízo e você pensa, talvez corrija.
E se não corrigir? E se o negócio, durante a noite, porque a Ásia abre ou os Estados Unidos abrem, não importa o que seja, e o negócio dispara e quebra tudo, eles não fazem isso. E essa é uma estratégia comprovada deles. O que importa é a qualidade, não a quantidade. Certo, eu disse, eles fazem 0,2, 0,3% ao dia, risco baixo. O que isso significa? Se você tivesse uma conta de $1.000 e esse negócio rendesse com esse 0,1, 0,2, 0,3% ao dia, no total 3% ao mês. $1.000 são $30. Isso já é muito mais do que em um banco, mas não é tão atraente assim. E agora é que a TED Markets entra em cena. Nós dissemos que vamos construir uma comunidade enorme, mas queremos que você organize um trade em Boost através do seu provedor de liquidez. E é esse o 12 vezes. Toda conta que vem através de nós recebe um capital de terceiros, uma conta financiada 12 vezes mais, 12 vezes. O que acontece então? A mesma conta de 1.000 é alavancada para 12.000 através desse provedor de liquidez com a mesma estratégia. Com o mesmo valor de 1.000, mas com mais capital, você obtém um resultado muito maior. Os mesmos 3% então incidem sobre os 12.000 e não serão mais $30, mas sim $360. Um mês depois, com $1.000, se for 3%, não é garantia, pode ser menos ou mais. 3% sobre $1.000 dá $360, então você está com 36%. Onde a gente diz, ok, isso é único, podemos mostrar? Sim, vem aqui na imagem. Naquela época era 10 vezes porque a equipe fez 10 vezes, mas quando dissemos na Techarkeps que queríamos mais, conseguimos 12 vezes. Deixa um account de 10 vezes, $2.500 foram depositados nessa conta, alavancados para $25.000, e esses são os resultados. Em 6 semanas, abriram e fecharam 32 trades. Foram com lucro e apenas 6 foram com prejuízo. No final das contas, o resultado é um ganho de $2.043 em uma conta de $2.500. Isso é mais de 80% em 6 semanas. Então, se você recalcular isso para 4 semanas em um mês, você está com mais de 60% de lucro. Sim, muito bom. E agora? Isso é verdade? Onde eu posso conferir isso? O que os caras fizeram? Então é só você entrar no Unifogbo. Os caras das criptos sabem disso, existe o CoinMarketCap. Lá tem todas as informações e ninguém pode alterar isso. E no Forex, o equivalente é o Mifogbo, todo mundo no Forex conhece. Nada pode ser alterado manualmente lá. O que você vê lá é a verdade. E os caras, a partir de março deste ano, você pode ver, espero que não esteja muito pequeno, fizeram entre 3 e 5% de lucro todo mês. Fizeram 20 operações, algumas deram prejuízo, mas a maioria foi lucro e isso te traz de 3 a 5,3% de ganho. Isso dá em média 4%. No futuro pode não ser, eu não sei, ninguém garante. Vejo e faço 4% vezes 12, chega a 48%. Aí você pergunta, Asker, por que no mês passado você teve uma queda? Simples, mudamos para o NeoFX. Negociaram por alguns dias na última semana. Por vitórias e derrotas, chegou-se a esses 1,96%. Mas neste mês, se você observar, voltará a ficar entre 3 e 5%. Bom, ok, agora vamos falar sobre a sensação. O que poderia resultar disso? À esquerda, você pode ver uma demonstração usando o exemplo de cálculo. Se você faz um depósito de 1.000 e recebe 12 vezes, e nós fazemos 3% ao mês, então você tem 360. E aí você pode pensar, quanto dinheiro eu tenho, que eu posso usar sem risco, não sem risco, mas de forma que não vai te machucar. Não estou dizendo para você vender seu carro agora para fazer isso. Você não precisa fazer isso. Isso vale para 1.000, 2.000 ou 10.000. Mas pense bem, $10.000 viam $120.000. Com 12 vezes, são $3.600.
Mas isso é só como exemplo. Você vai conseguir ver tudo isso muito melhor no seu back-office. A Tech Markets, claro, tem seu próprio back-office. A gente pediu para mudar algumas coisas e apresentar isso melhor. Estamos em 95%. Precisamos de mais alguns dias. Tudo está sendo ajustado nos mínimos detalhes. Lá você vê tudo. Comissões de lotes, participações no pool global, quando será distribuído, como fazer depósitos. Deposite com criptomoedas ou cartão de crédito. Mínimo $100. Transferência bancária, mínimo $500. Sem taxa copy trader. Isto é simplesmente uma ferramenta, pois essencialmente cria um negócio para você. Explicarei isso novamente mais tarde. Resumo. Na UFX, os benefícios para parceiros. Você não precisa ser um especialista em negociação. Como parceiro, você tem a possibilidade de gerar resultados de negociação diários com opções de pagamento flexíveis. Você tem acesso a um grande capital, até 12 vezes mais, algo que normalmente não teria. Seu dinheiro permanece na sua conta. Ele não vai para lugar nenhum. Você pode gerenciar, sacar ou depositar mais, tudo continua sob seu controle. Saque quando quiser. E agora chegamos ao segundo ponto dessa apresentação de hoje. E se você pudesse construir um negócio com esse conceito e gerar uma renda real em todo o mundo? A oportunidade de negócio. Como isso funciona? Existe um plano de pagamento, um plano de compensação, um plano de ganhos. É um programa de parcerias não obrigatório. Você pode criar uma conta para você. Mas você vai ver, quando tiver um lucro de X% em um mês, automaticamente vai querer falar com a família, amigos, conhecidos ou até desconhecidos e sugerir essa ideia. Isso traz algum benefício para você? Sim, nós temos um programa de afiliados incluído. Existem 4 formas de ganhar. Número 1 é o seu lucro pessoal no final do mês. Em média 2, 3, 4, 5%, não importa, é isso. Como isso é distribuído? Se você tiver $100 de lucro, você recebe $70, 70% vai para o cliente, 16% vai, na verdade, para esse programa de afiliados. 10% vai para o trader, porque são eles que realmente nos trazem o lucro, e 4% vai para a Nel. Usamos isso para que o negócio continue funcionando. Essa é a primeira forma de distribuição de lucro. É isso que realmente gera renda para o trader com vocês. Número 2, existem as comissões por lote. Você pode pesquisar isso no Google, aí vai entender melhor o que eu quero dizer. De volta para Londres, você vai ao aeroporto, faz um câmbio e, ao voltar para casa, faz outro câmbio. Toda vez que você faz uma troca, há comissões para o Exchange Pro. Essa é a comissão por lote para o corretor. O corretor recebe, em média, $14 por cada operação. E isso não importa se é lucro ou prejuízo. Se uma operação acontece, são $14. Desses $14, recebemos $10,50. Isso é um número enorme. São milhares de dólares por dia. E agora nós temos isso. É bem incluído no plano de compensação. Nível 1, 2, 3, 4. Sim, $2, $1, $1, $1. Fizemos uma pequena mudança. Agora são 10 níveis pela comissão, não 5. Isso começa esta semana. 10 níveis de acordo com a comissão. Isso é muito, o que vamos distribuir como comissão. Depois, existem 3, as participações nos lucros. Participações nos lucros significa, por exemplo, que o cliente à esquerda ganha 70%, ou seja, $70 de 100. Sobre esses $70, ainda entram mais 5 níveis, além de profundidade infinita, infinity, ou seja, ainda tem uma porcentagem que você recebe sobre toda a sua equipe. Isso significa que toda a sua equipe gera lucros e, sobre tudo isso, você recebe uma porcentagem como remuneração. Vou mostrar um exemplo. E depois do nível 5, como posso receber o bônus de profundidade infinita? Para isso, você precisa se qualificar. Existem 3 qualificações. Você atinge 100 mil de faturamento. Não é faturamento,
mas sim o que está em depósito e trading na sua equipe, não importa a profundidade, mas você sempre precisa garantir que não venha tudo de uma única linha. Com 100 mil começa 1%, com 300 mil começa 2% e com 1 milhão começa 3%. Se, por exemplo, você tiver 1 milhão em trading em toda a equipe, então esses 4, 3, 2, 1 mudam para 7, 6, 5, 4, 4 e em profundidade infinita, 3%. Hoje também falei para essa senhora, na ligação, eu disse que já trabalhei muito tempo com vendas e ela também. Eu disse, nas vendas, todo mês você precisa vender alguma coisa. Shampoo, creme, aspirador de pó ou clipe. Você só recebe comissão se vender. Se não vender shampoo no próximo mês, não recebe nada. Isso não vai acontecer aqui, porque as pessoas da equipe deles têm. Seu dinheiro não está investido em negociações e a cada negociação nada novo é vendido. Isso significa que uma equipe de 100 mil, 300 mil ou 1 milhão de pessoas representa renda passiva. Isso é totalmente diferente. E 5, também criamos pools para líderes. São o pool 1 e o pool 2. Novamente, com 300 mil em vendas e 1 milhão em vendas, você se qualifica para eles. Mas também lá, 2% dos lucros são distribuídos em cada pool, 1,1 e 2,5 dólares por lote. Isso é muito dinheiro. Esse é o plano de compensação. É tão simples, cabe em uma página. Bom, agora só para dar uma ideia, por exemplo, da comissão por lote. Eu escrevi ali em cima, exemplo. No seu primeiro nível, você tem um total de 50 mil dólares em trading. Podem ser 5 pessoas, 10, 20 ou 100, não importa. O total é 50 mil. A gente calculou mais ou menos que, com 50 mil de faturamento ou depósito, você recebe cerca de 20 lotes por dia. Vezes 2 dólares, são 40 dólares por dia. Isso já dá 800 dólares por mês. O que acontece? Aí vem o nível 2. Eles vão duplicar isso. Se lá eles tiverem 150 mil, talvez com 50 pessoas, isso dá 60 lotes por dia, a mais de $1. Isso é 1.200. Agora vamos fazer as contas. Nível 1 e nível 2 são 2 mil dólares por mês só de comissão por lote. E o negócio vai continuar crescendo. Se você fizer um cálculo aproximado, isso é só um exemplo, não uma garantia. Mas imagina se todo mês você recebesse uns 15, 16 mil dólares só de comissão por lote. Aí ainda tem essas participações nos lucros, comissões. Sobre os lucros que estão na sua equipe, de novo aqueles 50 ou 150, isso dá mais uns 2.300. E se você somar isso de novo, dá mais uns 15 mil. Esses são só exemplos. Por favor, não me ligue dizendo que não ganhou 15 mil esse mês. É porque você não teve esse volume na sua equipe. Ou então o trader não fez 3%, mas sim 2% ou 5%. Isso também pode acontecer. Agora, esses 5 níveis são base de muita coisa, mas você precisa desbloqueá-los. Você não desbloqueia tudo de uma vez. É bem simples. O nível 1 direto está sempre desbloqueado. E aí, do nível 2 ao nível 5, é bem simples também. 2, 3, 4 parceiros diretos, cada um com pelo menos 100 dólares em trading. 4 pessoas com 100 dólares em trading, aí tudo fica desbloqueado. É bem simples. Então, esses foram os globais. Eu já mencionei, mas, de novo, você precisa se qualificar. Se a sua equipe tiver 300 mil em trading, você estará então qualificado para o Pool 1, e assim você divide 1% do faturamento mundial das participações nos lucros, além de $1 por lote do faturamento mundial, tudo isso dividido com todos que estiverem devidamente qualificados, não importa quantas pessoas sejam. E aí, claro, fica um pouco menor, então no pool de 1 milhão, a mesma soma de 1% mundialmente e agora 1,5 dólares por lote. E eu tenho um pouco de experiência em network. Quantas pessoas vão ter 1 milhão em trading? Vão ser algumas pessoas, mas não estamos falando de centenas de pessoas. Mas o valor pago é enorme. Se qualifique para o pool de 1 milhão. Aí você vai ver quanto você vai ganhar disso todo mês. Beleza, estou quase terminando. Possíveis resultados de acordo com o plano de marketing atual. Mais uma vez, por favor, isso não é garantia.
Não estou dizendo que vai ser assim. Pode subir, pode descer. Mas só para você ter uma ideia, se você tiver 52 mil em trading como equipe e também tiver apenas uma conta própria, então você está falando de 5 mil, 8 mil, 9 mil dólares por mês. Isso é uma neca. Eu preciso ter 52 mil dólares em trading. Você pode fazer isso com 30, 40, 50 ou 100 pessoas. Não precisa disso neste mês. Se construir devagar, vai perceber que, quando as pessoas começarem a ganhar dinheiro, isso vai crescer automaticamente. Com meio milhão, você está em 15 mil, com 1 milhão, você está em 35 mil por mês. Isso inclui também a sua própria conta e, de novo, esses são exemplos a serem seguidos. Bom, é difícil montar tudo isso. Nunca vi algo tão simples. Trabalhei muito com vendas e vi muita coisa, mas algo assim nunca vi. Você recebe o link, acessa o site da Tech Markets, insere seus dados, nome, telefone, e-mail e assim por diante. Depois, você ativa sua conta com um KYC que leva 2 minutos. Então você pode fazer um depósito direto na sua conta, 100 dólares, 1.000 dólares ou 10 mil dólares. Depois isso é vinculado ao 12 vezes e, no dia seguinte, o negócio já começa a rodar. Tudo isso leva 3 minutos. É tão fácil que não tem como ser mais simples. E agora, quase chegando ao último slide, estamos em um pré-lançamento, ou seja, realmente estamos começando do zero, nem tudo está funcionando ainda. Por exemplo, hoje nos atrasamos um pouco com isso, mas o que funciona é o trade, o tech markets e a remuneração, isso tudo está funcionando. Mas estamos no pré-lançamento e agora temos um extra 12 vezes para vocês, como um impulso extra. A Tag Markets nos disse, ok, pessoal, vocês estão indo muito bem, vamos aumentar de 12 vezes para 24 vezes. Isso significa, até quando? Ainda não posso dizer para vocês, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. Isso depende do que a Tag Markets realmente reservou para nós como potencial. E aí começa de verdade. 24 vezes é um impulso extra. Não é totalmente 24 vezes, porque aí o risco seria muito alto. A gente reduziu um pouco, mas acredito que vai sair de 12 vezes para 18, 19, 20 vezes. Você mesmo pode calcular o que isso significa, certo? Então, até o dia 27 de novembro. Isso dá uns 13, 14, 15 dias. Quando você e sua equipe tiverem 80 mil dólares em trading, não de uma única linha, tem que prestar atenção nisso, dois lados. Então você está qualificado para o primeiro incentivo Fast Start Dubai. O que isso significa? Nós pagamos a passagem aérea. Nós pagamos 3 noites e 4 dias em um dos locais mais bonitos de Dubai, o Rinchos. Eu conheço esse hotel. E você recebe comida, bebida, treinamento, passeio de iate, jantar de gala e, claro, novidades. Para isso, você só precisa se qualificar.